Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Universidade Aberta. Hoje, recebendo uma convidada muito especial, a professora Terezinha, ela que já é conhecida como uma grande expert da língua portuguesa. E uma novidade, ela será parceira da TV Uniara. Terezinha, agradecendo desde já a sua participação, dispensa comentários, a sua atuação em diversas mídias e agora com esse projeto aqui na TV Uniara. Agradecendo a sua participação, queria que você falasse como surgiu essa oportunidade de ser parceira da Uniara e apresentando esse universo tão vasto da língua portuguesa. A oportunidade surgiu de Carlos Chaman, meu marido, publicitário e jornalista, em contato com o Henrique, objetivando palestras em escolas públicas para a dimensão da argumentatividade com os meninos de colegial, né? E daí, de repente, a coisa encaminhou, e as dicas, então, e vamos gravar, porque eu já estava fazendo gravações no YouTube, né? É aquela coisa, eu sempre lecionei muito, manhã, tarde e noite. Eu só abrandei um pouquinho isso depois que chegou o Pedro, meu amado filho, nosso amado filho. Então eu diminuí um pouco esse ritmo, mas ainda trabalho muito. Estou aposentada da escola pública, mas ainda trabalho muito, não pretendo parar, porque eu acho que enquanto temos condições intelectuais, saúde, nós devemos colaborar, né? Sempre. E a coisa surgiu, então podemos trazer essas dicas do YouTube para gravar aqui na Uniara as dicas de vestibular, o teste O Seu Português, a velha nova ortografia, né? Que ainda, veja bem, eu trabalho muito com preparação de vestibulandos, cursos de aprofundamento, e os meninos ainda dizem assim, mas nossa professora, ainda há professores que botam acento nos ditongos abertos, oi, ei, etc. Mas como? Não, é que a lei surgiu, mas ela ficou no papel, veio, claro, para a materialização, mas aquela coisa interrogativa, né? De que nem todos conseguiram pegar esse espírito, que é muito simples, mas eu acredito que o especialista, ele tenha mais condições de facilidade de lidar com isso do que uma pessoa que trabalha com exatas ou sei lá o quê, né? E foi feito de uma feita de uma maneira correta essa transição da nova e da velha para a nova ortografia, professora? Olha, eu sempre lembro do meu queridíssimo professor Expedito da Unesp de Araraquara, falecido, e que ele dizia, inclusive ele escreveu um artigo naquele momento na Tribuna, apenas um fato político. Eu estou tomando as palavras, emprestando as palavras do professor Expedito, porque eu também acho que foi um fato político, né? Algumas coisas foram resolvidas, mas o hífen, por exemplo, como diz nosso amigo Bechara, um dos meus escudos, né? Grande professor Bechara, o hífen é diabólico. O hífen é diabólico. É a única coisa, porque o resto é muito simples, né? Eu acho que o que teria sido necessário, não sei se as escolas todas fizeram ou se nenhuma fez, ou seria um pequeno curso de atualização de todos os professores com uma pessoa capacitada na área. Olha, é rapidinho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Em 2009, a partir de 1º de janeiro de 2009, estabeleceu-se que haveria, a partir daí, o uso da nova ortografia. Eu trabalhei o ano inteiro num projeto. Esse projeto foi para Jovem Pan, foi para outras rádios até fora de Araraquara, e onde eu, em programetes, eu explicava cada regra de uma maneira bem gostosa, sabe? Eu tenho todos esses programetes e a gente vai começar a trabalhar também com esses programetes que eu chamo, ousadamente, a velha nova ortografia. Nova ortografia. Agora, a professora, tanto na maneira de escrever, mas principalmente na maneira de falar, nós, brasileiros, utilizamos bem a nossa língua? Olha, eu acho que ocorre o seguinte: os brasileiros somos assim. A pessoa me entendeu? Ah, então tá bom. Eu não preciso tomar os devidos cuidados. Eu acho que a gente não tem a devida delicadeza no sentido pátrio, sabe? De cuidarmos daquilo que é nosso. Nós nos fazemos entender, então tá tudo bem, né? Eu sempre trabalhei muito em sala, até uma brincadeirinha, os meninos diziam assim: "Doutora Terezinha, dá para mim ir no banheiro?" Mim não vai ao banheiro. Tá, mas vai correndo antes que aconteça alguma coisa, na volta eu te explico. Basicamente, né? Isso. Então, são coisas assim que eu acho que os professores, nós não devemos deixar passar essas coisitas, mas sem aquela rudeza, sem aquele, sabe, aquele empoderamento, sabe? Na sala de aula, eu sempre fui uma professora assim, pelo menos eu acho que fui e sou, né? Eu sou brincalhona na sala de aula. A gramática eu ensino pela desconstrução, é um método que eu tenho. Os meninos perguntam: onde a senhora aprendeu, dona Terezinha? Bom, a gente vai encontrando caminhos para os alunos que têm dificuldade. Então eu desconstruo, eu ensino pela desconstrução. E brinco muito com eles, porque eu acho que brincando o aluno aprende mais e melhor, e grava, porque aprender é mudar comportamento. Né? Consegue absorver mais também. Ele absorve, mas sempre fui muito rígida também, né? Nunca admiti, por exemplo, o aluno chega na sala e fala assim: "Oh, que saco!" Desculpe a palavra, desculpe os ouvintes. "Oh, que saco!" Uma palavra tão vulgar hoje, né? Nunca admiti. Né? Gente, aqui é sala de aula. Lá fora, tudo bem, vocês usem o que quiserem, mas aqui na sala de aula eu quero a língua portuguesa, a inculta e bela língua portuguesa. Né? Além de treinar também o respeito. Isso, também, né? Castiça, sabe, respeitosa. E eu acho que isso é cidadania, sabe, Lucas? Eu não considero muito essa coisa de cidadania, não, porque eu vou me trancar, eu vou dizer que eu como aluno vou dizer como deve ser a mudança do ensino. Espera um pouquinho só. Tem gente nesse país que já estudou muito e que ainda estuda e que tem muita condição do que esse empoderamento que está se dando ao aluno. Então, eu acho que o aluno tem sua vez e sua voz, sabe? Tem de ter vez e voz. Mas eu ainda acredito que exista uma cidadania que deva ser aprendida, porque não se constrói gente como se constrói uma parede, ensimesmando ou encimando tijolos. Construir gente é dar exemplo,
Construir gente é dialogar, construir gente é efetivamente... Eu aprendo com os meus alunos aprendem comigo. Então é de 1 para o 2, do 2 para o 1 e assim vai. Essa troca. Essa Professora, troca. eu quero chamar um breve intervalo na sequência. Perfeito. Nós vamos falar mais, que a gente tem muita coisa para falar sobre a língua portuguesa e também sobre essa parceria da professora Terezinha aqui com a TV Uniara. Não saia daí. De volta com a Universidade Aberta aqui pela TV Uniara, hoje recebendo a convidada especial, a professora Terezinha, em breve, parceira da nossa programação para falar muito sobre a língua portuguesa. No primeiro bloco, professora, nós falamos sobre como utilizamos a língua portuguesa. Sim. E tem uma questão muito interessante sobre a escrita, até porque hoje em dia novas mídias, novas ferramentas, a questão do internetês, que as pessoas agora falam que acaba abreviando a maneira de escrever, enfim, falta um pouco aquela prática de sentar, escrever no caderno, praticar, a questão da caligrafia também. Como que você analisa a situação atual nessa questão? Veja bem, Lucas, a caligrafia sempre foi um problema para os meninos, eu acho que muito mais após os anos 90 do que antes, porque efetivamente virou uma cacografia, né? Então, eu brinco com os meus vestibulandos, eu digo, olha que eu vou pedir um caderninho de caligrafia para vocês treinarem, porque as letras estão efetivamente danosas, né? Os menores... eu faço aprofundamento com 5ª, 6ª, 7ª séries. E aí eles compram o caderno de caligrafia e fazemos treinos, né? Eu tive a honra e a sorte de ser aluna do IEBA, Instituto antes de Educação Bem de Abreu de Araraquara, com professores de escola, né? Jurandir Gonçalves Ferreira, Silva de Oliveira Mendes, enfim, professores maravilhosos e que deram uma visibilidade muito grande. E ali a gente chegou a fazer curso de caligrafia com uma pessoa especializada aqui em Araraquara. Era toda semana, as normalistas que éramos, nós fazíamos o curso de caligrafia. Então, até hoje eu me lembro todas as canções, os traçados. Então, eles compram o caderno de caligrafia, eu faço os traçados, depois eles copiam, porque não adianta copiar grandes textos. Pequenos parágrafos, palavras, tal, para treinar. As letras estão sofríveis. Mas você perguntou mais alguma coisa que me fugiu. Pois além dessa questão da escrita, tem a questão do internetês e de praticamente acabar com uma palavra correta. Você, por exemplo, VC, entre outras coisas. Saudade, SDD, entre outros assuntos. Isso talvez pode atrapalhar na hora de um vestibular, na hora de escrever uma redação, acaba influenciando também? Olha, os alunos bem treinados, pelo menos os que ficam um bom tempo comigo, né, esses meninos não fazem essas confusões. A única questão é a letra, que eu acho perigosa, como já dito. Mas, na hora de uma redação, eles não costumam abreviar. Agora, evidente, um aluno que não escreva nunca, ou escreva uma vez por mês na sala de aula, e que não tenha uma devolutiva, desculpe-me, uma devolutiva individual, porque eu acho que a questão é ter a devolutiva individual do professor.
Olha, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou. Porque não adianta você dizer assim, na minha opinião, perdoem aqueles que não aceitam esta opinião, né? Olha, você tem de trabalhar mais o enredo, você tem de trabalhar mais isso, as palavras de coesão. Não, tem que se sentar ao lado dos nossos meninos e dizer, olha, aqui, aqui, aqui. Onde falhou? Vamos abrir o Bechara, vamos abrir o Volpe, vamos abrir Neves, sabe? Vamos abrir a gramática, porque eu penso que o ensino esteja um pouco coxa de retalhos. E a gramática, ela dá a estrutura, né? Então, ele abriu lá em concordância, ele vai ter a estrutura da concordância, e não aquela coxinha de retalhos. Perdoe-me quem acha que assim deve ser. Eu trabalho com estruturas, sempre trabalhei, estruturas mentais, eu acho que isso ajuda muito o aluno, né? Eu não sei se respondi tudo. Eu acredito que eu até tenho um artigo que foi publicado na Cidade Nova e depois no JA, aqui em Araraquara, sobre o internetês, né? Eu acho que quem está evoluindo todas as semanas, escrevendo, 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 não vai escrever C da cebola, tal como você. Ele escreve correto, até porque ele já se induz para tomar esse cuidado. É o policiamento, eu chamo de policiamento. No dia a dia. Entre essas dicas que você apresenta também, cabe perfeitamente no que vai ser apresentado nos quadros que nós vamos conferir aqui na TV Uniara. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses quadros, o que vai ser apresentado, tanto a questão de dicas para vestibular, o teste também, que é muito importante, enfim, a ortografia, a argumentação também. Queria que você desse um pouco, um teaser para a gente, para quem está na expectativa de acompanhar o seu trabalho agora aqui na TV Uniara. Então, vamos começar pelo teste O Seu Português. Outro dia, um garoto dito um Einstein da vida, ele apareceu numa rede aí, eu não me lembro qual foi. E como você escreveria exceção? Foi na Globo. Exceção. Ele disse, não botou o X, exceção. Então, o menino que recebe o carimbo de Einstein, né? Não, ele escreveu exceção sem o X. Ortograficamente incorreta. Então, EX, CE, CAO, tio, C cedilha, certo? Ele escreveu erradamente. Então, a gente trabalha, por exemplo, com isso, com X, com Z, com S, o S depois do N, enfim, trabalha essas questões. A crase, que ainda é uma questão que muitas pessoas não conseguem utilizar também, no caso? Sim, a crase trabalha-se também, mas eu acho que a crase é mais na mídia impressa, porque, não sei, eu trabalho também. É mais difícil, assim, oralmente, né, para a pessoa entender. Muitas pessoas, esse é o verdadeiro erro, né? O verdadeiro erro é o erro ortográfico. As pessoas chamam tudo de erro, mas, na verdade, concordância, regência incorretas são inadequações, eu considero inadequações. Agora, a ortografia é um conjunto de regras que devem ser seguidas por quem escreve, certo? Então, aí é que a gente trabalha o teste O Seu Português. No que diz respeito à velha nova ortografia, por exemplo, jiboia, né? As paroxítonas em ditongos abertos, ei, el, oi, não são mais acentuadas. Mas tem gente que está na faculdade, eu digo isso porque é aluno que já sentou na minha cadeira, universitário. Dona Terezinha, eu não sei o que é uma paroxítona, né? Então, ao invés de contar para cá, contava para cá. Diz que aprendeu assim, não é que aprendeu assim, é claro. Guardou assim,
né? Então, desaprender é pior do que aprender, né? Então, ele teve de desaprender para aprender. Então, esses ditongos em paroxítonas, não há mais acento. Agora, e se forem oxítonas, né? Troféu, por exemplo, ditongo mas é paroxítona, é oxítona, é oxítona, última sílaba, então é acentuada, né? Aí são algumas regrinhas. O hífen tem bastante coisinha sobre o hífen para ser dito, mas isso ficará para depois. E com relação às dicas para vestibulando, para treinar a argumentação, porque a argumentatividade, Lucas, ela está presente em nosso dia a dia. É do nosso cotidiano. Não é que eu vou treinar a argumentatividade no momento de eu tenho de escrever sobre a intolerância religiosa no Brasil. Aí eu vou ter de ter 2 argumentos, pelo menos, para desenvolvê-los, né? Então, a argumentatividade é algo que se treina no dia a dia, né? Eu sempre uso o Padre Vieira como escudo, né? No Sermão da 60ª, quando ele mostra como deve ser a nossa argumentatividade, né? Eu tenho de ter a minha tese, eu tenho de defender esta tese até o final, né? Eu tenho de amparar essa tese com argumentos que sejam consistentes. Eu posso amparar esses argumentos com recursos de autoridade, que são importantíssimos, na minha opinião, quando bem usados, é claro. E depois eu enxugo, né, na minha conclusão, reiterando a minha introdução e, segundo o Enem, colocando lá os meus agentes, né? Nas outras universidades isso não se aceita. O Enem, sim, o Enem quer os agentes às intervenções, né? Então, nós trabalhamos, eu já trabalho isso no YouTube, né? E agora temos essa parceria com a TV. Muito boa. Que bom. E pretendemos que nós consigamos corresponder a este respeito e a esta credibilidade que me dão, que a Uniara, Universidade de Araraquara, me proporciona. Professora, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Universidade Aberta. A partir de agora você pode acompanhar durante a programação da TV Uniara a professora Terezinha passando várias dicas de português, enfim, tudo relacionado à língua portuguesa você acompanha agora aqui na programação da TV Uniara. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu. Conversamos com a professora Terezinha, Universidade Aberta, volta na próxima semana. A gente se encontra na programação da TV Uniara.